Boa tarde, amigos. Nós podemos achar que a entrevista coletiva de Renato, depois do 3-3 com o Bragantino ontem na Arena, é uma bomba ou é uma pérola? Eu já vi, nesses 36 anos de jornalismo esportivo, treinador prometer título. Eu já vi treinador prometer empenho, prometer bons resultados, chegada nas cabeças das competições. Agora, treinador prometer e garantir que o seu time não vai ganhar mais nada na temporada, aí há um ineditismo. A entrevista do Renato, além de ser bombástica e de ser uma pérola, ela foi brilhante. Porque o Renato conseguiu sacudir o ambiente do Grêmio, que hoje ferve com o desconforto, certamente, dos seus dirigentes. Mais do que isso, o Renato reconheceu, e é bonito isso, a superioridade do adversário. Só faltou um ponto aí para o Renato. Ele reconhecer que ele tomou uma embrulhada tática do técnico português Pedro Caixinha, que eu não conhecia ainda. E não tem problema, isso não diminui o tamanho do Renato como técnico. O próprio Renato já deu aula tática em muitos grandes treinadores do futebol brasileiro. É do jogo. Tite tomou contra a Bélgica uma vez um baile tático em 2018 numa Copa do Mundo, faz parte. Todos os treinadores estão sujeitos a isso. Mas ontem, este é o fato que a entrevista coletiva do Renato acabou também disfarçando. O Renato tomou um nó tático do treinador do Bragantino português, Pedro Caixinha. É claro que a gente vai repercutir não o empate do Grêmio, o tropeço, mas muito mais a sua entrevista coletiva, colocando o presidente Alberto Guerra e os colegas de direção num paredão. Eles estão emparedados. E o Internacional, que perdeu no Campeonato Brasileiro, bem perdidinho da Silva, e que tinha um técnico acabrunhado, intimidado, e já olhando para trás para voltar 2 casinhas nos próximos jogos. A gente abre o programa na Band TV e na live do YouTube com o Taigor Jank nos contextualizando sobre uma polêmica coletiva de Renato. Taigor, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Uma entrevista coletiva polêmica de Renato a partir das exigências ou pedidos dele por reforços para a direção do Grêmio, que estava presente na entrevista coletiva. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Paulo Calef, o diretor de futebol Antônio Brum, todos estavam lá quando o Renato falou isto aí. Por isso que eu tenho conversado com o presidente, tenho conversado com a diretoria, a gente tem que ver direito no meio do ano, quando abrir a janela, a gente precisa de 2, 3 jogadores de velocidade. Se o Grêmio quiser brigar por alguma coisa esse ano, então a realidade é essa, a gente não vai ficar tapando o sol com a peneira, não. Aí cai sempre no problema financeiro. Bom, aí a gente também tem que decidir o que o clube quer. Brigar por alguma coisa ou não gastar e não brigar por nada. E para você brigar por coisas, você tem que gastar. Não adianta. Então tem a opção A e a opção B. Se gasta, se briga por alguma coisa. Não se gasta, aí eu vou entender o lado financeiro do clube também, mas que fique bem claro. Não exijam que o Grêmio vai ser campeão brasileiro, não exigem que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Vamos ser bem claros, não vamos iludir torcedores. Tiver esses jogadores, a gente pensa grande. Se esses jogadores não vierem, bom, eu estou dando a minha palavra que o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Se alguém acha que vai ganhar, eu não vou iludir ninguém. Ponto. É inédito. O treinador empenhando a sua palavra, garantindo, assinando embaixo, que o seu próprio time não vai ganhar mais nada. Diga lá, Fabiano Baldasso, antes da enquete, desculpa, Baldasso, antes da enquete interativa, vamos colocar no ar, que vai ser um dos nossos debates no programa desta segunda-feira. O Grêmio, com o atual grupo de jogadores, briga pelo título do Brasileirão, briga pelo título da Copa do Brasil, não briga por nada. Imaginem vocês, porque o futebol hoje ele é empresarial, né? Os clubes são grandes empresas, independente de SAF ou não. Imaginem vocês, em qualquer empresa do mundo, chega um gestor para trabalhar e aí ele vê as metas do ano estabelecidas e ele diz assim, não vou bater as metas. Acabou. Numa empresa séria, acabou. Se o cara está dizendo que ele não vai bater as metas, se o cara está dizendo, o treinador, do tamanho do Renato, com a experiência e conhecimento que ele tem de futebol, olha, com este elenco, eu não vou ganhar nada e eu garanto isso para vocês, algo tem que ser feito, César. Foi uma das, com certeza, uma das páginas lamentáveis aí desses últimos anos do Grêmio. Talvez uma das piores. Porque ela é regada de injustiça. Ela tem um quê de injustiça, porque a gente tem uma tendência a olhar futebol no último ponto. Mas o futebol ele tem que ser olhado também com o que a gente construiu. 16 de novembro de 2022 assume Alberto Guerra, o novo presidente do Grêmio.
O Grêmio era um time falido, quebrado, sem nenhuma possibilidade de montar. Palavra única, o Grêmio não vai fazer nada, porque o Grêmio não tem dinheiro para caminhar. Aí o Grêmio contrata Carbajo, por JB me ajuda o número de milhões possíveis. O Grêmio vai lá e contrata Cristaldo. 4,5 de dólares. O Grêmio contrata um lateral esquerdo do São Paulo por 600 mil por mês. O Grêmio contrata PP. 1,5 milhão de euros. O Grêmio contrata 11 jogadores e o Grêmio contrata o Soares. O Grêmio contratou o Soares. E alguém vai dizer aqui que o Grêmio não vai investir e não pode ganhar? O Grêmio contratou o Soares. O Renato tá brincando com os caras. Parem de brincadeira, rapaz. O Grêmio tem o 5º maior artilheiro do mundo na atualidade jogando com a 9 do Grêmio. E o Renato vai dizer que agora, se não fizer investimento, Renato, pede desculpa, cara. Pede desculpa. É um escândalo que tu fez. O Grêmio contratou o Soares. Ribeiro, quero te ouvir. Bom, Vamos tentar acalmar os ânimos aí. O César tem... Vamos lá, o Claro César que ele tem razão, né? Claro que ele tem razão. A declaração do Renato ontem foi de técnico mimado. O cara ganhou 50 milhões em reforços, o Soares, e aí diz, ai, sem os meus pontos eu não consigo. Até a meu favor, paciência. Essa foi a tua participação? Claro. Tá bem. A primeira, ele vai ter A outra. primeira, tá bem. Olha assim, gente, não quero entrar em pormenores psicológicos, né? Você sabe que eu gosto... que seriam pormenores psicológicos? Então entra com a tua tese, Ribeiro. Tem uma frase do Freud que ela é muito interessante, que chama-se a verdade verdadeira. Nós temos o técnico que prometeu não ganhar títulos e o comentarista que prometeu que não ia comentar. Ele começou pelo assunto que ele não queria falar. Isso, boa, JV. Não é verdade. Tá, vamos lá, Ribeirinho, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Gente, é tudo oportunismo e oportunidade, são coisas diferentes, se vocês me deixarem, né? Se o Grêmio não sofre o gol lá, do terceiro, nos acréscimos... Mas é que sofreu, né? Pois é, o discurso do Renato seria completamente diferente. Ele estaria fazendo o que ele sempre fez, proteger o grupo, né? Futebol é bola na rede, coisa e tal, papapá. Isso seria a entrevista. Mas não foi. Não foi porque o Grêmio sofreu. Porque aliado ao gol que tomou, o Grêmio realmente tomou uma saranda. O Grêmio tomou um rodeão, como se diz na várzea, né? Um rodeão. Só que não é de ontem. O Grêmio vem jogando mal faz tempo. E ao contrário do que se possa imaginar, o Grêmio tem tido pontos importantíssimos. Eu tenho uma outra, até que eu não vou aqui, não vou ficar só na entrevista do Renato, tá? E os pontos importantes que o Grêmio vem conquistando serão fundamentais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que o Renato disse é a mais pura verdade. Que o time do Grêmio tem carências, só que o Renato esqueceu que ele tem responsabilidade nisso, porque ele foi montado com o seu aval. Se o Grêmio montou um time com jogadores parregudinhos, entendeu? Estou falando de uma figura, tá? Que não tem perfil para voltar para marcar, que só consegue jogar com a bola no pé. Isso aí é a obra do treinador, que até porque é o treinador, ele comanda o vestiário do Grêmio, comanda o departamento de futebol, tem uma ascensão sobre os dirigentes. E isso é que, para mim, foi o pecado do Renato, que terceirizou totalmente a responsabilidade pelos problemas atuais do Grêmio. Porque, de resto, o que ele disse é suco de verdade. O Grêmio ganhou o título possível do ano. Ganhou o título... E é isso aí. Não adianta se enganar. Tá bem. Baldasso. Primeiro que o Renato, nós conhecemos muito bem. O Renato é o cara que vai para a entrevista coletiva para falar o que ele quer dizer e ele sabe no vestiário, antes de ir para a coletiva, o que ele quer dizer. Renato preparou isso, não importa as perguntas que fizessem na coletiva, ele foi para a coletiva para reclamar do grupo de jogadores do Grêmio, da qualidade do grupo de jogadores do Grêmio. Nós elogiamos muito o Renato no Campeonato Gaúcho por ter pego um grupo do zero, com boas contratações, e ter transformado num time de futebol. Ele encontrou soluções, começou num esquema, não deu certo, encontrou solução no outro esquema e ganhou o Campeonato Gaúcho quase que com o pé nas costas. O Renato agora tem que ser cobrado pelo Grêmio não estar jogando. Vai valer para o Inter contra o fraco São Paulo depois e vale para o Grêmio. Esse Bragantino, depois da retomada com parceria, é o pior Bragantino.
Esse é o pior Bragantino depois da retomada e o Grêmio tomou um totó constrangedor dentro da arena. Tomar um totó constrangedor na arena para o Bragantino não é porque não tem reforços, é porque o técnico não encontrou soluções. Essa é uma das mais fortes entrevistas que nós já vimos aqui. Ela é injusta com a direção do Grêmio, que remontou um time do zero. Mesmo que ele tivesse razão, eu acho que não tem, a exposição pública que ele estabeleceu é assintosa, não sei nem se não abalando a relação dele com a direção do Grêmio, pensando num futuro próximo. Então, assim, o Grêmio conseguiu entrar em crise algumas semanas depois de uma redenção de ter ganho um campeonato gaúcho mesmo partindo do zero. E a culpa é de uma pessoa só, Renato Portaluppi. JB. Não, eu só faço uma correção aqui, desculpa, Baldasso. É a terceira crise criada pelo Grêmio. É a terceira. Qual é a primeira? A primeira foi a Adriel, segunda? criada sozinho. O Grêmio criou, Qual é a fabricou. segunda? Qual é a segunda? A segunda aconteceu sexta-feira. Ah, Um o repórter Calef... e um vice de futebol. Aquela crise absolutamente não precisava ter existido. E, enfim, acontece porque as coisas estão vazando de gente grande lá no Grêmio. Grande. Maior do que o Calef acha que é a fonte. E a terceira, da entrevista do Renato. A entrevista do Renato. Todas não precisavam ter acontecido. Não, nenhuma precisava ter acontecido. E eu entendo o torcedor do Grêmio que está dizendo assim, esses caras do donos da bola fazendo crise, porque eu sei, eu sou incrédulo. Eu olho e digo assim, mas não é possível. Mas não é possível. O César tem toda a razão em ficar brabo. Pô, a gente terminou o ano vendo assim, cara, o Grêmio se fizer 45 pontos, ninguém sonhava com o título gaúcho, Baldasso. Tu tava aqui dando chilique, dizendo assim, eu achava que eu ia flutuar no gauchão, que o Kehler ia tomar chimarrão no gol, lembra que tu falaste até? E que o Grenal ia ser um passeio. E aí o Grêmio contrata Soares, Carbacho, PP, Cristaldo, o próprio Reinaldo, pedido do Renato, parceiro. Mais de $500 mil na lateral. Aliás, a lateral esquerda do Grêmio tem 1 milhão e tanto, 1.200.000, quase 1,5 milhão daqui um pouco, tá? E, assim, aí... Pá, claro que esse ano não é para ganhar título, mas quem que achou que esse ano era para ganhar título? Esse ano sempre foi... Não, eu depois do jogo contra o Cruzeiro ainda disse, o Grêmio vai trocar ponto e vai ser isso e tal, vamos tentar um G4 para o ano que vem mais estabilizado. O presidente Alberto Guerra sempre comunicou e disse agora de novo no Denilson, é um ano de transição, é um ano de passagem, 2024 vai estar um pouco melhor, é um ano para conquistar uma vaga no G4. É óbvio que não está escrito que não pode vencer, mas tá, vamos tentar. Só que aí para que dar essa declaração? Para quê? E é diferente o seguinte, olha gente, infelizmente a gente precisa de reforço para contratar e tal. Agora, é totalmente diferente o tom semi-agressivo, passivo-agressivo, dizendo, ó, já vou avisar, hein? Se não contratarem, não tem. Você jogar a direção contra a torcida. Você jogar. Isso é mais uma prova. Esse é o ponto que eu quero abordar. Isso é mais uma prova de que as coisas não estão legais internamente. Eu entendo o torcedor tá chateado, tá incrédulo, porque eu também não acredito, mas estão. O Grêmio terminou o 2022 com uma dívida acumulada só do 2022 de R$90 milhões. 96. Pois é, quase R$100 milhões. Conseguiu mesmo assim, não tendo nada no seu grupo de jogadores, formar um time de futebol bem razoável no que diz respeito à qualidade de jogadores. O que o Renato fez, cara, é para demissão. Me desculpem. O que o Renato fez é para demissão. Tá, mas a gente sabe que não vai acontecer. A gente sabe disso que não vai acontecer, pelo menos agora. Tem uma frase que o JB terminou no comentário dele que eu acho muito importante da gente destacar. E eu vejo pelas redes sociais que muitos torcedores do Grêmio, aqueles que contestam o Renato, já previamente, né, como técnico, como escolha para ser o técnico da gestão do presidente Alberto Guerra, e aqueles que estão agora aplaudindo. É isso aí, tem que contratar. E a gente tem que entender isso, porque o torcedor, sempre que vem um jornalista para dizer tem que contratar, esse jornalista vai ter o respaldo do torcedor. Porque o torcedor quer ver o Grêmio com o Messi. Se desse para ter Messi, Cristiano Ronaldo, lá sei eu quem, vai ter com grandes jogadores, Gabigol, Arrascaeta. O torcedor não tem o compromisso de pagar as contas como tem o dirigente. Isso vale para torcedores do Inter e do Grêmio. Quando o Renato expõe publicamente a direção, neste tom que o JB colocou, que anda de mãos dadas com um tom de agressividade. Quando ele age assim publicamente, depois de uma noite de frustração, ele, em primeiro lugar, tira a responsabilidade dele fora. Ó, não me cobrem, não esperem, porque nós não vamos ganhar. Segundo ponto, ele colocou no paredão o presidente Alberto Guerra e o Paulo Calef, que ele tem, que é o comandante de futebol, que ele tem uma ótima relação, que é o vice-presidente da pasta mais importante do clube, e ele expôs, jogou os leões. Ó, chega no final do ano, o Grêmio em 8º, Grêmio cai nas quartas de final, bom, avisei, né? Eles não contrataram, né? E aí, Renato, qual é a objetividade disso? Quem é que o Grêmio tem que contratar
para que a gente possa dizer assim, tá, esse aqui tu vai ser campeão brasileiro, então tá, o Grêmio vai gastar 30 milhões e tu vai ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil, é isso? Então o Renato tinha que medir as consequências das suas palavras. Ele é o maior ídolo do clube. Ele é o técnico do Grêmio há muito tempo, ainda que tenha saído no interregno de 1 ano e meio, ele é o maior ídolo do clube, ele é um vencedor, ele é um multicampeão. A palavra dele como ídolo tem um impacto em cima dos dirigentes do Grêmio, César, gigantesco. E ele deveria ter responsabilidade na hora de dar uma manifestação como essa. Mas isso é o que mais impacta a gente é exatamente essa relação, Meneghetti. O que acontece ontem? E aí a gente pode trazer também antes do jogo, quem é que ia jogar? O PP. O PP sentiu de novo, segundo a coletiva do Renato. Aí tu vai pro jogo, um jogo difícil, o adversário estava bem no jogo, aos 17 minutos ele bota todo mundo para aquecer. O ambiente fica tenso, começa a tensionar. Por quê? Quando tu tá jogando, tá? Nós estamos jogando aqui e tem um cara ali na frente pronto para entrar. Como é que vocês ficam? Na berlinda, sabendo que vai sair a qualquer momento. O que eu fiz de errado? Porque será que sou eu que vou sair? 17 do primeiro tempo. Ou seja, ele desmanchou a confiança dos caras ali. Um totó ali, né? Não, o Grêmio tomou uma roda do Caixinha. Cara, sério, uma roda. O primeiro tempo se vira 4-1 é do jogo. Chegou uma hora que eu disse, será que a gente veio com os caras? O negócio, só que realmente o Grêmio tem dificuldades, o Grêmio tem problemas, o Grêmio não está conseguindo jogar com todos os seus jogadores, tem um monte de coisa que tu poderia dizer, olha, com o grupo inteiro e tal. Só que o Renato vai para aquela linha, e aí eu vou discutir com vocês, quem é que gasta mais? Aquele time que estava jogando lá ontem contra o Grêmio ou o Grêmio? Quem é que gasta mais? É verdade. E aí quando tu bota isso, tu diz, cara, então não justifica tu dizer, este jogo tu não pode deixar de ganhar. Se a discussão é investimento, este jogo tu tem que ganhar. Não vamos tirar a responsabilidade, eu sei que vocês não estão, mas só para pontuar aqui, a responsabilidade dos jogadores do Grêmio, que de fato ontem fizeram uma má partida. Mas, por exemplo, eu vou fazer, por mais insano que possa parecer, uma defesa no primeiro tempo, ouça bem, por favor, do Diogo Barbosa. No segundo, ele entrega o jogo. Mas no primeiro tempo, com o Elinho e o Hurtado fazendo 2-1 em cima dele, cara, o Roberto Carlos levaria um baile. Mas não é Entenda. Jogo. Não, é o contrário, JB. É o contrário. Não, no primeiro tempo, o Renato não viu isso. No segundo tempo, ele viu. O Diogo Barbosa não foi tão mal, ele tem um erro técnico. Tá, mas é isso que eu estou dizendo. Eu só estou colocando o seguinte... Só nesse jogo, JB, o Grêmio está sofrendo isso aí há vários jogos. E assim, ó, para quem enxerga o jogo é muito claro. E o Renato tem o diagnóstico, ele falou. Os jogadores dele não têm perfil para fazer recomposição. Mas daí tu pode e os laterais sempre vai levar 2-1. Tu pode botar um volante, tu pode botar um outro zagueiro. Claro, aí é que tá. Mas ele botou aí, por que tu botou o Natan lá? Para barrar a subida do lateral adversário. Não, e conseguiu isso. E por que tu botou o Natan, então? Ou fui eu que botei o Natan? Botou o zagueiro como volante, porque ele não tinha porque volante. O Mila estava com câimbra. Não, porque não botou o Ronald. Tinha o Ronald no banco. Não sei porque. Bota o Ronald, não bota um zagueiro como volante? A única coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte. Ali naquele negócio, ali naquele primeiro tempo, ali é técnico. E aí tu vai dizer, ele não tem peças. Cara, desculpa, tu tá no Grêmio, tu não tem um ponta, não tem um jogador, tu não tem um cara na base, tu não tem um volante pra colar ali, pra ajudar, tu não tem como fazer um esquema pra puxar o teu lateral pra terceiro zagueiro, sei lá, fazer alguma situação. Ali é tática, ali naquele primeiro tempo. Aí depois o problema que é defender o Diogo Barbosa é viver perigosamente. Na segunda etapa o cara entrega o jogo. No primeiro tempo, só rapidamente, no primeiro tempo ele fez isso. Tá? O Grêmio faz o gol, né? O pênalti a 2 minutos, então antes do jogo começar o Grêmio faz o gol. Né? Demora um pouquinho para bater o pênalti e tal, gol do Grêmio. Os caras empatam na sequência, na saída de bola os caras empatam ali, 1 minuto e meio depois. Ele vai até os 35 com o Mila jogando bem adiantado. Aí ele traz o Mila quase para um lateral e ele corrige ali, tanto é que nos últimos minutos do primeiro tempo o Grêmio não toma apenas uma pergunta sufoco. Para o futuro, tá? Alguém me explica o mistério da não utilização do Ronald. Só isso. É isso aí, mas é o que eu acabei de falar. É um mistério para o jogador de seleção sub-20, de mundialista sub-20. A nossa edição separou aí uma outra entrevista do Renato, é isso, né, Tiger? Isso, do dia 8 de abril, pós-jogo contra o Caxias, Meneghetti, onde o Renato tinha uma perspectiva do seu elenco completamente diferente. Essa entrevista hoje, ela completa 1 mês. Veja o que Renato pensava do elenco 1 mês atrás.
Hoje o Grêmio, ele não está devendo para nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. Seja Flamengo, seja Palmeiras, seja Atlético, que até ano passado estavam dominando o futebol brasileiro. Mas o Grêmio hoje não fica devendo para nenhuma equipe do futebol brasileiro. Todo mundo fala, vai começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é outro patamar. O Grêmio também tem outro patamar. E vão medir forças. Hoje vocês são testemunhas. Alguém aponta hoje, esse aqui é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, ou esse aqui é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Está todo mundo no mesmo nível. Então o Grêmio não fica devendo nada para as outras grandes equipes também. E aí, Renato? Um mês atrás estava no mesmo nível? Um mês atrás, 8 de abril, foi essa tua entrevista. O Grêmio estava no mesmo nível, mediu, né? Tá medindo força, né? E aí, mudou nesse mês? Ou tá preparando desculpa para as pedreiras que vêm ali pela frente? Baldasso, Internacional não mais do que burocrático. O Internacional num ritmo no primeiro tempo, nada de entusiasmar, nada, mas que caiu no segundo tempo, tomou 2-0 de um time, Baldasso, que olha, eu faço força para dizer que esse São Paulo é mediano. O Inter titular, com força total. Meneghetti, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ontem estava na minha transmissão e eu estava fazendo uma reflexão. Por algum motivo as pessoas gostam de mim. Por algum motivo eu sou bastante acompanhado, especialmente por colorados, e tenho uma audiência maciça de colorados por todos os cantos, de todos os lugares, seja aqui nos Donos da Bola, nas minhas redes sociais, e de alguma forma me considero um representante da torcida do Internacional. E eu ontem me sentia impotente em relação a uma frustração de uma legião de colorados que me acompanham. Eu perguntei a todos eles o seguinte, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque eu estou há meio ano gritando por contratação, estou há meio ano gritando por reforços. Eu virei meme na internet, parecia o velho do bingo gritando, eu quero 5, eu quero 8, eu quero 9. Tanta coisa que eu berrei, tanta coisa que eu reclamei, para chegar quase na metade do ano de 2023 e ver que tudo aquilo que a gente reclamava que a direção não estava fazendo é diretamente responsável por este time que está dentro do campo. Em outubro do ano passado, eu perdi o Gabriel, um primeiro volante de estofo, de personalidade, liderança e de bom futebol. Naquele dia, todos nós pedimos a contratação de um novo primeiro volante de estofo. Isso faz 7 meses! E eu jogo com o Campanharo e quando sai o Campanharo entra o Baralhas. É assim que eu abro o meu meio-campo. Eu posso até colocar responsabilidade no Mano Menezes e ele tem muitas, porque ele não está encontrando soluções com o que tem e com o que tem ele poderia jogar melhor. Mas cadê o camisa 5? Que há 7 meses eu não tenho. Como é que eu vou ganhar de alguém? Como é que eu vou ganhar de alguém se o Alan Patrick sai do time e eu não tenho ninguém para botar? Se o Depena sai do time eu não tenho ninguém para botar? Se a minha briga pela camisa 9 é entre o Luiz Adriano, que simplesmente não consegue caminhar em campo, e o alemão, que é mais tosco do que eu jogando com a camisa 9. Faz 8 meses que nós estamos pedindo tudo isso. Para ver um time amorfo, perdendo para o pior São Paulo da história ao natural. E rezando, agradecendo por não ter tomado um terceiro e não ter virado goleada. O Inter é um clube doente na sua preparação física, porque ontem terminou de novo o jogo babando na gravata. O Inter é doente na sua preparação de goleiros. O meu goleiro sai catando borboleta o jogo inteiro e qualquer goleiro do Beira-Rio não está preparado porque a preparação é ruim. Eu tenho um diretor executivo que não amarra um negócio. Eu tenho um presidente que viu todo mundo indo embora, todas as carências escancaradas e não tomou nenhuma atitude. O que eu faço, Colorado que me assiste? O que eu posso fazer? Me diz que eu faço. Porque a única coisa que eu posso fazer é berrar. É berrar por essa incompetência toda que transforma o time do Inter num time que daqui a 1 mês e meio, se não acontecer um milagre, está fora de todas as competições. Ribeiro, quero te ouvir. Me desculpa, eu tenho uma visão bem diferente, tá? Eu respeito e acho que o Baldasso é sim, tu é sim o maior representante da torcida do Inter, tá? Tá bem. Só que, em primeiro lugar, o Inter contratou. Você pode achar que o Inter contratou errado, mas o Inter contratou. Né? Aliás, está gastando bastante, né? Tem o Rômulo, não esquece do Rômulo, o Campanharo, o Barros, Jean Dias, o Barros e o Jean Dias. Contratou Arangues, que era muito requisitado, contratou Ener Valencia. Arangues foi contratado para o departamento médico, né? Está contratando
colombiano, esse aí que eu sempre me Cuejar. O Cuejar, quer dizer. E eu tenho certeza que o presidente vai gastar os tubos, né, na próxima janela para reforçar o time do Inter. Ah, então tem que botar o presidente para trabalhar com o Renato, né? Claro. Para gastar os claro, tubos. Vai fechar fome com vontade de O comer. problema, na minha opinião, ao analisar o Inter, é que eu tenho uma tese macro, mas não acho que não é hoje o dia aqui, tá? Tá bem. Minha tese é um pouco mais macro. Segunda vez que ele promete não falar da que tese não é, que que ele senão não... aí eu saio... Nós vamos negociar um dia com o Mota, vamos dar uma folga pro Mota e a gente vai ficar para tu poder botar essas tuas teses macro aí que demora 1h30, né? Tem Mas tanta tese que na gaveta ela dele. não, ela é muito rápida e é fácil de entender. E veio muito ao que eu vou dizer agora. O Internacional é o seu segundo lugar do grupo da Libertadores da América. E não é o pior brasileiro da Copa Libertadores da América. Está longe disso, hein? Tem muito time grande pior que o Faz Inter. uma campanha espetacular. Não, é segundo Ganhou do colocado. Metropolitano Rapaz, aos 46, imagina. Está classificado da Copa do Brasil. Está classificado da Como Copa assim do está Brasil. classificado? Está classificado, vai disputar agora as oitavas de final. Mas o Né? Inter não jogou nenhum jogo. Como que não? Jogou com o CSA? Ah, tá bom. Ah, não, é realmente. Puxa vida. Bem, aqui, ó. Está classificado. Uma força esse time CSA. Paulinho, É o oitavo colocado é do o brasileiro. oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, mas com pontuação de G4. Sétimo colocado. Com pontuação de G4. Não, aí dá pra chegar o ano que vem na Comebol Libertadores e dizer, ó, eu terminei em oitavo, mas com pontuação de Sabe G4, que- eu quero entrar. sabe por- Deixa eu entrar aí, meu. Assim, ó, O sabe Inter por só quê? tem 2 jogos contra clube grandes em 2023. Aí que tá. O Flamengo e o Grêmio. Só 2, cara. Só E não deixa tá eu falar jogando uma nada. coisa, São Paulo. Não faz-se de serviço. Não, no estou... São Paulo. Deixa eu Clube terminar. grande, time Tu tá pequeno. vendo o Inter jogar, Por Ribeiro? que eu estou sublinhando esse cenário pragmático? Pragmático. Ah, eu estou passando pano no Inter? Não, não é essa a intenção. A intenção é colocar vocês de volta no planeta Terra. Porque logo depois que o Inter venceu do Flamengo, tu estava aqui no dia em que o Inter ia ser campeão. E o Internacional continua com as suas carências. O Internacional tem um dilema e que o Mano Menezes escancarou e daqui a pouco nós vamos reproduzir. O dilema do Internacional é como ele vai jogar. Há uma pressão para que o Inter jogue de um jeito que ele não pode jogar. Tá, mas, e o Mano Menezes já se flagrou Tá bem, nisso aí. obrigado, querido. Ribeiro. E o Internacional, tu já falou ele bastante. está... Só porque ele está na mesma sintonia da maioria dos clubes brasileiros. Ribeirinho, Então eu acho assim, Ribeirinho, ó, quando- olhem por um outro viés. Tudo na vida é comunicação. Saber, aliás, entender comunicação é super importante, tá? Entender comunicação. Mas a partir de então, vou dar um exemplo claro aqui. Quando o Meneghetti faz o programa, Ai, meu Deus. ele comunica dizendo, olha gente, nós estamos num momento difícil lá, eu preciso de ti, JB, preciso da tua ajuda. Ele vai no Baldasso, o Baldasso sempre conta a história. Tipo, é um momento de travessia e tal. Vamos fazer um programa bacana para ver o que dá certo e tal. Ninguém imaginaria o sucesso que viraria o principal programa de esportes, que é o principal programa de esportes hoje do Estado. Acho que todo mundo aqui concorda e tal, donos da bola. Não, eu vou te dizer que a concorrência concorda. A concorrência concorrência concorda. fala. Mas e aí? óbvio. Mas e aí? Os caras falam isso. E aí? Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós chegamos sem expectativa, ninguém nunca comunicou assim, não, nós vamos patrolar, então nós fomos trabalhando. O Internacional ficou aquele cara que disse assim, não, nós vamos chegar, nós vamos contratar, nós vamos trazer, o time vai ter assim, ó, o jogador que é para ser titular, o mesmo titular do banco vai ter Nós do vamos inventar quadro. a roda, o JB E tem aí, razão. e aí, É isso aí. nós vamos passar por cima e tal, aí chega lá, tá dando traço de audiência no Ibope, tá dando traço de audiência no Ibope, não tá faturando nada, não é que nem esse programa que fatura milhões, não tá não faturando existe nada. garantia Aí o que disso. acontece? O Inter prometeu e não entregou. Não, o Inter, Ribeiro, Porque se o Ribeiro, Inter... o Inter é isso, entregou e não deu Sabe certo. qual é a Ribeiro, grande... o sabe qual é Mano a grande- Menezes, na sua primeira entrevista coletiva do ano, na segunda quinzena de janeiro, foi perguntado sobre a demora em contratações em janeiro. E ele disse, calma pessoal, porque nós vamos contratar pontualmente e quem vier vai fazer, só vai ser contratado quem vier para fazer a diferença. Rômulo. Depois disso vieram Rômulo, Jean Dias, Baralhas. Gabriel Barros, Baralhas. Baralhas e Campanharo. Tu quer que eu esteja como aqui? A Tu acha que eu vou... Esse teu discursinho ponderado... Aliás, esse programa que mais tem é o falso ponderado, né? Porque sai daqui, estão tudo batendo cabeça nos corredores. Eu fico de louco, sou o cara mais certo aqui. Então, assim, pelo amor de Deus, eu vou aceitar esse discurso do Ribeiro? César Cidade Dias. Esse é um. Demais dessa Tu é parte- outro. Eu gostei demais Tu é outro. dessa parte do bater cabeça. Vamos lá, Entendeu? César. Eu Não, queria. o Baldasso bater a cabeça deve ser um negócio grande. O Internacional ontem, ele foi o Internacional da temporada. Ele perdeu. O adversário
vai ficar muito mais difícil. Quando o Inter marcou o adversário, e eu tô falando do Flamengo, tá aí o segundo gol. Pode tomar esse Olha gol. lá, o cara fica olhando, o cara tá ali o Caleri jogando, tá ali o Caleri, passa a bola, o cara domina a bola, pede um chopp, reclama do colarinho, vem outro chopp e ele chuta. Então assim, o que eu quero dizer do Internacional? Quando o Internacional decidiu marcar o adversário, o Internacional marcou o Flamengo. E aí ganhou o jogo. Puxa vida, foi na superação, no talento de um jogador do Maurício, mas jogou bem, tem que marcar. Quando a primeira linha do meio campo do Internacional fica olhando os caras tocar a bola, acontece isso. E aí que eu vou entrar no Kehler, da questão da malandragem, da experiência que lhe falta e que talvez lhe falte também ao seu treinador de goleiros. O jogador de São Paulo domina a bola. E assim, quem jogou futebol, ou quem conhece, quem acompanha, sabe que ele vai chutar aquela bola ali. Então, assim, ó, dá 2 passinhos para trás, que a tua chance de pegar a bola é muito maior. Quando pegou a bola, olhou, mandou um abraço pro Dorival Júnior, cumprimentou a namorada na arquibancada. Tá, agora eu vou chutar lá. E o Internacional olhando, vamos olhar. Vai que ele deu uma bolada forte, né? Não vale bomba, né? Aí ele deu um tapinha por cima, que era a obviedade da conclusão do lance. Meneghetti, o Mano Menezes ontem falou na coletiva sobre melhorar a resiliência em momentos complicados, que eu tratei um pouco antes como o Inter é um time com falta de poder de indignação. O Inter ontem teve um bom momento na partida, que foi rigorosamente colado no gol do São Paulo, anterior. O que acontece num time que tem brios? O que acontece num time que não é morno, como diz o César? Tu tá melhor no jogo e acontece um pênalti e tu toma um gol. Se eu tenho o Magrão e o Guinha Azul ali, o Magrão e o Guinha Azul olham pro outro falando, não, nós estávamos melhor no jogo, cara. Para aí, vamos parar com essa palhaçada, vamos lá e vamos virar esse negócio. Então o time do Inter tem um nome, que eu não posso dar aqui, mas que tem a ver com o próximo merchan que vai ser feito nesse programa. Muito bem, tá, Igor? Vamos colocar o técnico do Internacional para se manifestar. Mano Menezes não coloca na conta do preparo físico, Meneghetti, mesmo que o Wanderson tenha dito no intervalo, que às vezes bate o cansaço e que os jogadores têm que passar por cima disso. O Mano entende que não é sobre condicionamento físico o problema do Internacional. Ele vai explicar o porquê ele entendeu que o Inter perdeu no Morumbi. Acho que a nossa equipe sentiu um pouco a questão técnica mesmo, não senti nenhum tipo de cansaço maior na equipe que fosse a explicação para a equipe não ter conseguido fazer, né? Acho que nos outros jogos a gente tem feito mais controle com mais conclusões, com mais lances objetivos. Acho que hoje a gente esteve distante dessa equipe e essas coisas às vezes acontecem, às vezes é mérito do adversário, marcou bem, não permitiu as jogadas que a gente está acostumado a fazer. E sempre vou ver a questão coletiva da equipe, não vamos individualizar, porque não é esse o caminho da gente ficar fazendo a análise mais correta daquilo que está acontecendo com a gente. Bom, César, eu queria falar também, a gente debateu um pouco o jogo do Grêmio, o 3-3 com o Bragantino, um jogo muito emocionante, né, ruim, frustrante ao final da partida. O Grêmio foi dominado pelo adversário no primeiro tempo de forma avassaladora e ao mesmo tempo constrangedora, conseguiu virar o jogo muito mais no ímpeto, no empenho, na mudança de atitude do intervalo do que por alguma questão tática, ainda que o Renato tenha mudado, recuou o Bitelo, abriu ala para um lado, o Galdino pela direita, Zinho pela esquerda, mas a atuação do Grêmio foi preocupante. César. Muito. O Grêmio jogou muito pouco, na verdade, e como eu disse, Meneghetti, um time que sai na frente, o gol, ele é praticamente no início do jogo, o lance do pênalti a 2 minutos e meio, tu tem uma sensação de que as coisas vão acontecer. Tu sofre um gol meio que na sequência do lance, ali o Grêmio sofreu um gol 1 minuto depois que o jogo começa. Agora, depois disso, o primeiro tempo é constrangedor. E essa melhora no segundo tempo, Meneghetti, eu acho importante da gente relatar que ela passa muito pelos brios dos jogadores. Os jogadores lutaram. Os jogadores estavam, cara, nós vamos virar esse jogo. E eles conseguem a virada em cima da força do Soares, da briga do Bitelo. O Bitelo correu por ele por uns 4 ontem. E o Grêmio consegue, então, virar. E depois disso, o Renato volta a colocar o time para trás, botando um zagueiro de volante, um zagueiro que nem se constituiu como zagueiro ainda na vida dele. Ele é jovem, o Gustavo Martins entrou como volante. E aí, erros individuais. Por que o Ronald não joga? Não sei, Ribeiro, eu estou falando exatamente do jogo. O fato é que ontem ele não jogou. Agora, em cima dessa situação, ou dessa realidade, também é importante que a gente avalie que o Grêmio é uma equipe que tem carências importantes, mas tem escolhas que cada vez mais incomodam o torcedor. Essa escolha, por exemplo,
no Lucas Silva abrindo meio campo, é uma escolha que há muito tempo vai. Quem é que pediu para o Lucas Silva permanecer? E o Diogo Barbosa, ele tá lá por quê? Ontem, por exemplo, Meneghete, o Cuiabano jogou pelo time sub-20. Será que o Cuiabano é pior do que o Diogo Barbosa? Ele jogou, fez gol, inclusive, pelo time sub-20 do Grêmio. Então, são situações que a gente precisa avaliar, entender, porque ontem, de fato, foi constrangedor a roda que o Grêmio levou no primeiro tempo, mas também foi forte a reação dos jogadores e, no final, aquela tristeza, aquele abatimento que tomou conta da arena por um gol em um time que já não tinha condição nenhuma de estar em campo. Né? Golaço do Soares, hein, Ribeiro? Golaço mesmo. Mas assim, ó, existem sinais. Quando o Galdino, que tá virando uma espécie de meme, né? Ele tá fazendo gol, o cara esforçado e tá chegando no agrado da torcida. Aliás, é o Fez bem o gol ontem. Claro, Rogaldino Gaúcho, né? E fez bem o gol. Rogaldino Gaúcho. Então, assim, ó, tem alguma coisa errada. Quando um jogador como esse, que é muito limitado, mas assim, limitadíssimo, ele vira salvação, tá tudo errado. Então, gente, assim, ó, tá previsível o cenário do Grêmio. Qual é a previsão? Já falei para vocês, né? O Grêmio tem que lutar para permanecer na Série A e vou dizer mais, tá com pontuação boa. Eu se fosse vocês, valorizaria qual isso aí. O problema, Ribeiro Neto, que tu não consegue entender dentro dessa bolha que tu vive, é que ninguém vai aceitar essa realidade que tu está colocando. Não, tem que aceitar. Porque se o César e eu começarmos a aceitar essa realidade, fecha o programa. Vamos fazer outra coisa. Se nós parar de cobrar a dupla Grenal, de brigar pelos títulos maiores, independente da sua condição, nós não temos mais nada para fazer aqui, Ribeiro. Isso que tu tá fazendo. Se virar se chegar na torcida, é isso que tu tá dizendo. De que um torcedor do Grêmio, que paga para ir no estádio, que é sócio, vai começar o ano. Esse ano é só pra gente não cair. Acabou, Ribeiro. Não, mas não pode ser. Desculpa, nós vamos berrar, nós vamos brigar, vai ter que ser diferente. Eu respeito o trabalho de vocês, respeito a opinião de vocês e acho que é muito importante o que vocês fazem. Eu prefiro ser pragmático. Né? O Grêmio já conquistou o título possível. O ano passado, quando começou o brasileiro do ano passado, nós dizíamos aqui que o Inter era um candidato a rebaixamento também. O Inter foi segundo colocado. O Inter só não foi campeão brasileiro ano passado porque o Palmeiras estava fora da curva. Também. Ribeiro, alguns times se nós acharmos que é normal um time que tem bons goleiros, na minha opinião. A gente pode até discutir quem é o melhor, mas o Grêmio tem bons goleiros. Tem boas opções para a direita. Tem Kahneman na zaga. Bruno Alves, vocês sabem o que eu acho sobre ele. Tem Bruno Alves, contratou o Reinaldo, que não desembarcou ainda, mas que tem PP, Carbacho, que tem Vidia Sante, que tem o Vina, que é um bom complemento de grupo, e que tem um dos maiores atacantes do futebol mundial atuando hoje, achar que esse time, que o limite dele é permanecer na primeira divisão, para o trem que eu vou descer, lugar, esse time não tem muita coisa errada. Esse time aí tá só o papel. Mas tem o Jeromel, tem o Fábio, tem o João Pedro, esse time está tudo dentro do Todos os times, o Grêmio está passando por um momento em que tem mais jogadores no DM, mas o Internacional está sem o seu centroavante, porque o outro que está jogando Internacional não joga, só veste a camisa e entra em campo, que é o Luiz Adriano. Todos os times brasileiros têm problema de grupo. O Fluminense, que joga talvez o melhor futebol, o futebol mais vistoso e tal, eu vi. Ele foi com as reservas e tomou um vareio de Fortaleza. É que tu quer normalizar que o Grêmio vai jogar para permanecer na Série A. Infelizmente, nós estamos falando do Cuiabá, mas infelizmente essa é a verdade. Infelizmente é a verdade. Mas não é a verdade. Tá, eu quero, tudo bem. O Grêmio vai lutar para permanecer. Por que o Grêmio vai lutar para permanecer? Porque o time é suficiente para isso só. Tá, então o que serve pro Bragantino ontem também vai lutar para... O Bragantino vai também chegar vai. à conclusão que 3 times... O Bragantino também vai. O Ribeiro Neto decidiu aqui o seguinte, são 3 times que não vão lutar pelo rebaixamento. É o Flamengo, o Palmeiras e qual é o outro? Galo. Só 2 times. Os outros 18 vão lutar para não cair. Aí não, né, Ribeiro? Nós temos que... Porque aí não, né, Ribeiro? Cezinha, eu te adoro, tá? Não, mas não precisa me adorar pra me quer te iludir? Te ilude. Não é iludir, tem problema nenhum. JB. Sobre o jogo, para mim tá claro que no primeiro tempo, assim, eu insisto, foi muito por conta do Renato. Acho que o time também não se ajudou e o time do Grêmio por vezes não se ajuda e isso é preciso se alertar. Eu não vou cair nessa de colocar a culpa só no Lucas Silva, mas o Diogo Barbosa, porque não tem pontos. Primeiro, porque o Lucas Silva e o Diogo Barbosa foram contratações pedidas pelo Renato. O lateral esquerdo, que até não está jogando, eu não consigo criticar uma direção que coloca um lateral esquerdo à disposição, que nem o Reinaldo, que custou 600 conto.
Então, assim, o Grêmio contratou um lateral que tinha que chegar aqui e resolver. Não é aquela questão, não temos grana. Na verdade, o Grêmio, com menos dinheiro, foi nos 2 laterais para a direita, e falo aqui porque eu desconfiava do João Paulo e João Pedro, e mordi minha língua, porque tinha mais referências dele, e aí os 2 laterais da direita são muito mais eficientes, pelo menos dão muito mais resposta, muito mais consistentes do que os da esquerda. Então, assim, o Grêmio é um time que investiu, o Grêmio é um time que tem... O Bruno Vini eu não acho mau zagueiro, acho que é um cara que pode ajudar, pode colaborar. Tá com o meu corpo. Hã? O Bruno Vini tá Ele com é o meu forte. Ele é forte. Ele não é... Ele foi mal ontem. Ele não é gordo. Mas daí o time todo foi mal. É a questão... Assim, tem gente que acha que o Chapecó, que pra mim salvou a noite de uma goleada, foi mal. Não foi, mas não foi mal. Tu entendeu? Não tipo, foi, Tava nervoso. Não, outra coisa, mas não falhou, muito... né? Não, ele não falha, mas ele... Ele defesa do primeiro tempo. tava A arena muito toda nervoso. estava nervosa. Aí tá, aí foi o diagnóstico. E aí só para colocar, era um jogo que claramente o Grêmio tinha que ter sido goleado no primeiro tempo, assim, com facilidade, tinha que ter sido goleado, melhora um pouquinho na segunda etapa, toma um gol quando tá melhor, o segundo gol dos caras é quando o Grêmio tá melhor, e aí as cartas se embaralham. Mas faltou, isso 12 jogadores, de todo mundo, na verdade, faltou uma situação, cara, 3-2, acaba. Porque eu tava prestando um detalhe. Hã? Era muito cedo. Não, tudo bem. 16 minutos. Mas eu sei, Cecília, mas assim, ó, eu tava prestando atenção num detalhe. O Diogo Barbosa perde o gol, perde a bola, e ele perde e depois falha na marcação, porque ele não fecha na pequena área. Tudo certo, falha a dupla dele. Mas, a bola rodou 2 minutos até voltar e ser cruzada. O time tava saindo, o E problema o time não... Mas Cecília tava todo mundo dentro da área quando aconteceu. Saindo, Roda de novo o gol aí, Paulinho. O terceiro gol dos caras, tá todo mundo dentro da área já e ficou todo mundo olhando. Esse negócio de brilho de jogador é um troço curioso, né? E tem alguns jogadores que eles dão azar, né? Esse episódio acabou dando azar. Uma coisa, Meneghetti, quando o Soares faz o segundo gol ali, o golaço que vocês citaram, a atitude dele, ele vai correndo pegar a bola para o jogo. Jogador que tem brilho, jogador diferente, nós precisamos mais isso, entendeu? Tá, Igor, vamos colocar mais uma do Renato aí. Que considerou o empate, Meneghetti, na Arena do Grêmio, como amargo. Ele depois, obviamente, não poupou críticas e exigiu a questão das contratações, mas antes ele fez a análise da partida. A gente ouve aqui o que falou o técnico do Grêmio. Eu gosto bem amargo, né? Poderíamos ter perdido, que era o que nós merecíamos hoje. O adversário foi melhor em todos os sentidos. Tivemos alguns poucos minutos de bons momentos, principalmente no momento que a gente virou a partida. E numa falha coletiva, infelizmente, no final do jogo nós cedemos um empate ao Bragantino, que até então era injusto, inclusive, o placar, mas futebol é bola na rede, né? Fizemos os 3 e, infelizmente, nesse erro coletivo nós tomamos o terceiro gol de empate. Ficou um gosto amargo porque nós estávamos na frente até o final do jogo. Não que nós merecíamos, mas nós estamos na frente. E por um erro, digamos assim, coletivo, mas infantil, nós deixamos de ganhar mais 2 pontos hoje. Tá, Igor, vamos com mais uma resposta do técnico do Inter, Mano Menezes. Porque tá tudo bem pro lado do Beira-Rio, tá, Meneghetti? Os problemas são poucos, só o time tá tendo dificuldade de aproveitar as chances que cria e tá levando o gol demais. Fora isso, tá tudo bem. O Mano fala sobre os problemas na defesa do Internacional, que tá sofrendo muito gol, e ele mesmo aborda o assunto. Vamos continuar trabalhando para não tomar gols. Acho que estamos tomando gols também com facilidade. O adversário não criou tantas chances para fazer. Então temos que cessar isso. Não é um número bastante grande de gols sofridos na temporada. Estamos dentro da média da maioria das equipes de futebol de um modo geral. Mas acho que em momentos importantes do jogo você precisa ser mais resiliente, não pode sofrer o gol com tanta facilidade. Acho que vamos continuar trabalhando para isso. Já estamos trabalhando, vamos continuar. Baldasso, Mano Menezes. Tem que ser mais resiliente em alguns momentos do jogo para não tomar gol com tanta facilidade. Eu tratei isso como falta de capacidade de indignação. Esse grupo do Internacional, ele não vibra, ele não sente, ele não fica muito feliz quando está bem, nem fica muito triste quando está mal. Esse grupo do Internacional, ele é frio, mas não é o frio bom. Porque às vezes um time bom e frio, ele consegue resultados. O Palmeiras é frio. O Palmeiras é um time frio, mas o Inter é o frio, sabe?
O Internacional, assim, o grupo de jogador, não, quem é a liderança do grupo do Internacional hoje? Quem é que faz a diferença? Quem é que grita com os outros dentro do campo? O Inter não tem nada disso. Então, assim, ó, eu nem estou aqui me restringindo aos problemas que tem o clube, os problemas do time na parte técnica, tática, física. O Internacional não tem espírito, não tem alma. Esse time não tem alma. O intervalo, na live do YouTube, está com vocês, Tiger Ranking. Vamos nessa, gente, vamos nessa. Eu tô meio no pique internacional do Mano Menezes. Amorfo, né? Outros adjetivos utilizados pelo Baldasso. É como a gurizada tá na segunda-feira, né? Não tem como. Ribeiro Neto estava certo, diz o Alex Xandinho. Concordo. O Maicon Anderson, melhor programa de futebol do Brasil. É o Maicon de Novo Hamburgo. Tamo junto, Maicon. Obrigado, tá? Mano vai morrer abraçado na panelinha que só joga sem rendimento. É o William Gomes. Tiger, drenagem da arena é um fiasco, diz o Samuel Verno. Não, Samuel, pô. Tá maluco, choveu muito ontem. Opa, querido Tiger, é o DJ Max. Opa, querido DJ Max, um abraço, cara, tamo junto. Tiger, vem torcer pro Inter. Vou aonde? Aonde que tu tá pra torcer pro Inter? Que eu vou aí, cara. Eu vou aí torcer pro Inter contigo. É o Christian Ramos. Tiger, Candelária é Grêmio. Abraço do Tato. Tamo junto, Tato. Candelária é Grêmio. Te posiciona, Menegas. Fora Luiz Adriano. Pode ser, mas acho que o Meneghetti é a favor também do fora Luiz Adriano. Tiger, deu Nana Neném ontem. Deu nos dois, né? Mas no Inter pior. Não, o Inter ontem... Gente, vamos falar baixo aqui, tá? São 12h56. Vamos falar baixo porque o Inter do Mano Menezes ainda tá dormindo, tá? Então vamos falar baixo porque vamos respeitar os caras. Estão dormindo ainda no Morumbi, tá? Se a gente falar um pouco mais alto, a gente pode acordar eles. Que fase da dupla, hein? A dupla. Bom canal no YouTube. Você já se inscreveu no A Dupla? Procura no YouTube, A Dupla. Que fase da dupla. Concordo. É um bom canal no YouTube. Recomendo. Tiger Amargo, diz o Matheus Garcia. Tá bom. Terminado o programa, chego à conclusão que o resultado do Inter foi melhor que do Grêmio. Não. Pô, o pau pegou pro lado do Internacional hoje também. Tiger, qual é teu time na Europa? Não tem time na Europa, cara. Eu gosto do Liverpool, eu gosto do Aston Villa, eu gosto do Real Madrid, eu gosto... Cara, depende do... Eu sou contra ter time, né, cara? Não gosto de ter time. Gosto de Pelotas e tal. Vamos lá. Deixa o Mano trabalhar, diz Luiz Santos. Tá bom. Tiger, vocês ficam roucos depois do programa? Às vezes. Muitas vezes a gente fica rouco. Muitas vezes. Acabou? Valeu. Tchau. E chegou a hora do concurso Marquespan leva você ao estádio, valendo um par de ingressos para Inter e Atlético Paranaense. Entra lá no Insta do programa, no @donosdabolaRS, na publicação que está no feed, e mande uma frase bem criativa sobre este gol do Pedro Henrique. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao jogo do Inter com um acompanhante. Você tem até as 4 da tarde de hoje para mandar a frase. Então não perca tempo. Vai lá agora, tá legal? Resultado final da nossa enquete interativa, projetando o Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vai pro ar. O Grêmio com o atual grupo de jogadores. Briga pelo título do Brasileirão, 4%. Briga pelo título da Copa do Brasil, 11%. Não briga por nada. A alternativa escolhida pelo técnico Renato Portaluppi, 85%. 85 expressivos pontos percentuais. Hoje às 19 horas, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. A gente volta amanhã na Band TV, ao meio-dia, com mais um Donos da Bola. Diga lá, Alexandre Mota! Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os integrantes aí dos Donos da Bola. Não teve ninguém apostando no meu time hoje à noite, não? Eu acho que eu botei o quê? 1-1, né? Não. Alguém apostou no Corinthians? 2-2 eu botei, 2-2. 2-2? 2-2, olha, lambe os dedos, tá? Se der 2-2. 2-1. Pra quem? Pro Fortaleza? Pro Corinthians. Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Então, 2-1. 2 gols de Roger Guedes. Tá bem, é o melhor jogador do time mesmo na temporada.
Acho que é o melhor jogador do time. Vamos torcer, né? Muito bem, Mota. Tudo contigo, tá? Valeu, Um abraço. Meneghete. Baita Boa programa. semana pra você. Um grande abraço.